Olha, a 23andMe, aquela empresa que, tipo, popularizou os testes genéticos em casa, sabe? Que prometia contar sobre ancestralidade, até riscos de saúde, só com a saliva. Pediu falência. Um fim bem surpreendente, né? E que joga luz numa questão, assim, muito maior. O que acontece com nossos dados genéticos quando a empresa que os guarda some? Ou, sei lá, muda de dono? Hoje a gente vai investigar essa queda da 23andMe, a compra dela pela Regeneron, que é uma farmacêutica gigante, e o que isso significa para a privacidade genética de milhões de pessoas. A gente olhou notícias de tecnologia, negócios, pesquisas de mercado e também as visões legais e éticas para entender tudo. A nossa missão aqui é decifrar o que essa história toda revela sobre a segurança da informação mais íntima que a gente tem. Ok, vamos lá. A 23andMe começou em 2006, certo? Trouxe a genética para o nosso dia a dia. Primeiro, com os kits de ancestralidade, depois, lá por 2017, com a aprovação do FDA, testes de risco para a saúde chegaram a ter, tipo, 15 milhões de usuários. E vender dados anonimizados para pesquisa, isso já fazia parte do modelo deles. Exato. Só que a coisa começou a complicar, e muito, em 2023. Teve um vazamento de dados massivo. Massivo como? Hackers acessaram informações de quase 7 milhões de usuários. Usaram uma técnica chamada Credential Stuffing. Basicamente, eles pegaram senhas que o pessoal já tinha usado em outros lugares, senhas que vazaram antes, sabe? E testaram nas contas da 23andMe. Peraí, mas se usaram senhas reutilizadas, por que a culpa não foi, digamos, só dos usuários? O que gerou tanta crítica para cima da 23andMe? Boa pergunta. A crítica foi porque a empresa, num primeiro momento, meio que apontou o dedo para os usuários, né? Falou da reutilização de senhas, demorou para assumir a parte dela na segurança, na forma como os dados podiam ser acessados em lote, essa postura, mais os mais de 30 processos que eles levaram e uma queda na procura pelos testes. Tudo isso levou ao pedido de falência agora em março de 2025. A avaliação da empresa, que já foi de 6 bilhões de dólares, despencou para menos de 50 milhões. Foi uma queda brutal. E aí, nesse cenário de crise total, aparece a Regeneron, uma farmacêutica enorme, comprou o 23andMe por 256 milhões de dólares em maio de 2025, num leilão de falência. E essa compra incluiu a tecnologia e, o ponto-chave aqui, todo o banco de dados genéticos, dos 15 milhões de usuários. A Regeneron diz que vai usar para pesquisa de novos remédios, prometendo focar em privacidade, em ética. Aqui é que fica bem interessante, né? Uhum. Uma promessa de ética do novo dono dos dados. Mas será que só isso adianta depois de tudo que rolou? O que é fascinante aqui é a natureza desses dados, os dados genéticos. Eles são para sempre? Imutáveis. Você não troca o DNA como troca uma senha de e-mail, né? Não mesmo. Que tenta proibir isso, ou a nossa LGPD aqui no Brasil, que classifica dados genéticos como sensível. Mas como a análise da FURB aponta, ainda falta uma regra mais clara contra a discriminação genética por aqui, sabe? E tem, claro, o risco de uso indevido por criminosos, para fraude, marketing superdirecionado, até vigilância. E essas promessas de ética, elas podem ser frágeis, os termos de uso podem mudar, a Regeneron pode ter outras políticas lá na frente. Sem falar nas questões éticas mais assim profundas, né, que o pessoal do Bioética para Todas as Pessoas levanta, como tal o direito de não saber sobre algumas predisposições genéticas, principalmente para doenças que nem têm cura. Essa questão da confiança é central, né? Ainda mais quando a gente vê o tamanho que esse mercado de testes genéticos está tomando. Exatamente. O mercado global desses testes diretos ao consumidor, olha, foi estimado em mais de 2 bilhões de dólares em 2024. E a projeção para 2035 é de quase 13 bilhões e meio. Isso segundo a Meditech Insights. O pessoal quer saúde personalizada. Só que a mesma pesquisa mostra que a maior barreira para esse crescimento todo é justamente a preocupação com a privacidade.
É um paradoxo, né? Total. E a lei parece que ainda está correndo atrás. Aqui no Brasil temos a LGPD, mas não é algo tão específico como a lei americana, a DINA. Tem aquele projeto de lei, o 3625, tentando proibir a venda de dados biométricos mais sensíveis, tipo DNA, íris, mas ainda é só um projeto. Né? Enquanto isso, a genética está entrando cada vez mais na medicina do dia a dia, para diagnóstico, prevenção, tratamento personalizado, como um artigo da Lab Vital mostrou bem. Mas os desafios são, olha, enormes. Interpretar resultado genético é super complexo, precisa de aconselhamento genético sério, a segurança desses dados nos sistemas de saúde é crítica e agora ainda tem a inteligência artificial entrando nisso, adicionando mais uma camada de complexidade. Isso. Isso levanta uma questão importante sobre a confiança que a gente deposita nisso tudo versus as vulnerabilidades que casos como o da 23andMe escancaram, né? Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Parece que a gente vive uma contradição muito forte. Um desejo enorme pelos insights, pelos avanços médicos que a genética promete, e ao mesmo tempo a gente está criando esses rastros digitais permanentes da nossa biologia antes mesmo de ter proteções que funcionem de verdade contra o mau uso. É. Exato. Fica a reflexão. Considerando que nosso código genético é imutável, que ele revela tanto sobre nós, sobre nossas famílias, e vendo as falhas de segurança que já aconteceram, que nível de confiança a gente pode realisticamente ter ao entregar essa informação para empresas, mesmo quando elas prometem agir de forma ética? Como equilibrar essa busca por autoconhecimento, por avanço médico, com a necessidade que é essencial de proteger a base da nossa identidade biológica? É uma pergunta complicada.